esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido. Proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, saúdo a todos mais uma vez, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa Diocese. Estamos nesta Santa Missa, Dia do Senhor, 12º Domingo Tempo Comum, concluindo a visita pastoral aqui na Paróquia de Santana, em Piraí, que começou na quinta-feira. Foram dias intensos de encontro, reflexão, de escuta, celebrando também com os irmãos e irmãs. Posso dizer que concluo essa visita pastoral bastante realizado, porque a oportunidade de estar com a comunidade, esse momento de conhecer um pouco mais, as comunidades compõem a paróquia, contato mais estreito com o nosso caro pároco, o Padre Márcio, o diácono Márcio, também seminaristas, sempre é um motivo de alegria. E o objetivo da visita pastoral justamente é esse, momento privilegiado de contato do bispo com o querido povo santo de Deus, que é confiado aos seus cuidados de pastor próprio da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, que compõe 12 municípios. Com a graça de Deus, irei aos poucos fazer essas visitas pastorais que comecei no último final de semana passado, em Itatiaia, nas pontas da Diocese, e agora estou desse outro lado, em Piraí. Não terei como, claro, nenhum ano visitar todas as paróquias, porque além tem esse compromisso da visita pastoral, mas outras atribuições na Diocese. Mas aos poucos, com a graça de Deus, terei essa oportunidade. Estar com
os nossos caros padres, a preciosa colaboração de cada um deles, para ser também um momento forte de evangelização, de animação missionária, promover, animar a caminhada de comunhão, de unidade diocesana, reavivar essa comunhão eclesial, recordando cada paróquia está unida a outras, formando a grande família diocesana. Não podemos estar dissociados da vida da diocese. A paróquia, conhecendo os eventos, atividades a nível diocesano, a pastoral de conjunto, os eventos, atividades que organizamos juntos, devemos valorizar. Não formamos ilhas, somos uma família. E devemos valorizar esses momentos de corresponsabilidade pastoral e comunhão. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja particular de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. E junto com as outras dioceses da Igreja Católica, formamos a Igreja Católica, que significa universal. Temos o Santo Padre, o Papa, sucessor de Pedro, que nos confirma na fé a nossa unidade, a nossa comunhão como bispos, ao sucessor de Pedro, que por sua vez os padres em comunhão com o bispo na sua diocese. E todo o povo de Deus caminhando juntos. Temos falado bastante na questão da sinodalidade, e é justamente esse o significado, caminhar juntos, ninguém fique para trás, cada um com o seu jeito de ser, pastoral, movimento, espiritualidade. Vamos com algumas expressões distintas, mas formamos, na essência, a única família de batizados. Corpo místico de Cristo, como nos recorda São Paulo, essa bonita imagem da igreja. Cabeça é Jesus, nós somos os membros, com funções, ofícios, atividades, mesma dignidade, mas cada um o Senhor chama para uma missão específica, a própria dos padres, dos bispos, diáconos, das lideranças leigas, que são protagonistas também na missão e na evangelização. Povo de Deus a caminho, mesma dignidade, mas com cada um cumprindo a sua vocação, a sua missão. Vocação primeira, claro, que é a santidade, que se expressa de um modo muito rico na igreja, famílias, constituindo família, a vocação matrimonial, vocação religiosa, consagrada, sacerdotal, diaconal. Assim formamos essa família dos filhos de Deus. É um momento também para avaliar como estão as diretrizes, orientações, estão sendo acompanhadas, sendo acolhidas pela comunidade, essas orientações e diretrizes, se estão chegando até vocês, essas orientações pastorais do bispo, pastor próprio. Estimular também essa participação. E graças a Deus nós temos percebido esse interesse do nosso povo em participar. No nosso centenário, ano passado, que bonito, né? Os momentos marcantes aqui, a nível do vicariato, quando fazendo a memória do acontecido na década de 60 aqui, no Vicariato Barra do Piraí, que foi justamente na paróquia, registramos aquele acontecimento triste, marcante na década de 60, de uma questão climática muito séria aqui na nossa região de montanha. Então registramos, fizemos memória. Depois os eventos diocesanos, o nosso Congresso Eucarístico, que envolveu todas as comunidades, concentramos em Volta Redonda, grande missa, depois a missa do centenário também. Agradeço a todos que se empenharam em participar, em colaborar conosco também. Então o objetivo é esse, nos animar, não permitir com que as dificuldades, os receios, medos, preocupações tomem conta de nós, nos impedindo de caminhar na fé, na confiança em Deus. Os frutos da visita pastoral, agora depende de vocês. Depois a oportunidade de estar com o Padre Márcio, fazer uma avaliação, gostaria até que o Padre Márcio me passasse como uma avaliação, no sentido de nos ajudar a melhorar ainda mais esses momentos de encontro, momentos de partilha, de
proximidade, para nos ajudar, ainda que um pouco, poderíamos ficar mais tempo, mas às vezes não é possível, mas mesmo que seja pouco intenso, para nos estreitar nossos laços de comunhão. Seria interessante se pudesse, Padre Márcio, sem atrapalhar a agenda da paróquia, daqui a pouco estão todos envolvidos aí na festa da padroeira, não é? Mas é interessante ver como resultado da visita pastoral, um feedback para a gente caminhar e acolhendo também as sugestões, nos ajudar em nossa missão, nosso ministério episcopal. E justamente concluímos nossa visita pastoral com esses textos bíblicos tão significativos, que podemos centralizar o sentido da mensagem que nos é apresentada, o bálsamo da consolação do Senhor, que apesar das dificuldades e provações, nos fala: não tenham medo, não temais. Eu passo para vocês aquilo que eu ouvi. Eu não contei não, mas diz que na Bíblia se fala: não tenhas medos, não temais 365 vezes. Ou seja, para cada dia do ano. Deus, que a cada dia tem sua luta, tem suas provações, seus desafios, os medos que tendem a nos paralisar. O que causa medo, pavor, fobia mesmo, que nos impede de avançar, de crescer, de progredir? São vários fatores, e Deus, no seu amor, diz: não tenha medo. Apesar de estarmos feridos, machucados, muito sofridos por situações que passamos, dificuldades, acreditemos, Deus nos fala: não temais, eu estou contigo, o Senhor está conosco. Vemos, por exemplo, Jeremias vive um momento de medo diante da missão que foi dada. Jeremias que constata, apesar da luta, do empenho de pessoas próximas até, em que observam na maldade para ver cair a queda de Jeremias, prontos a denunciá-lo. Denunciai-o, denunciemo-lo. Os amigos, então as pessoas próximas, observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Por que isso? Porque Jeremias, como profeta, denunciava, anunciava, claro, a consolação de Deus, mas as consequências de um caminho contrário à palavra do Senhor. Até mesmo os próximos não gostavam das palavras firmes do profeta, como às vezes nós não queremos ouvir a verdade. E quando não queremos ouvir, claro que buscamos nos instrumentos de Deus, vamos procurar falha. Vai encontrar, claro que vai. Falha nos pastores, nós somos pecadores, caminhamos com vocês buscando a santidade. Vai encontrar, porque nós não somos anjos. Deus não escolheu anjos para serem padres, bispos, diáconos, para ser um líder, um coordenador de comunidade. Seres humanos que lutamos também, como vocês, nessa caminhada, nessa missão. Mas a palavra de Jeremias é um conforto para todos que têm uma responsabilidade na igreja, a corresponsabilidade na missão. O Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. E olha que interessante, Jeremias diz assim, ele não pede vingança, ele diz: eu quero me vingar, não. O Senhor fará vingança, porque Deus sonda tudo, o justo juiz misericordioso. A vingança não compete a nós, que somos falhos, limitados, nosso ver, julgar. Mas Jeremias coloca diante do Senhor, que ele diz: provas o homem justo, vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. A vingança de Deus, que é misericórdia, que é justiça. Não cabe a nós pedir o mal para os nossos inimigos, desejar queda daqueles que nos prejudicam, mas colocar nas mãos de Deus toda essa realidade. E conclui a primeira leitura: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Ele salvou a nossa vida. É o que esperamos,
em Deus. E assim, a partir dessa confiança, os medos vão sendo transformados em coragem, luta, confiança, entrega. O Evangelho fala desse bálsamo de consolação em relação a situações angustiosas. Não tenhais medo. E quantas coisas já passamos, talvez teremos que passar situações em nossa vida. Que não nos roubem esses momentos a certeza do amor, da graça de Deus agindo e se permitindo, fazendo com que através dessas situações pesadas, grandes ensinamentos possamos receber para fortalecer a nossa caminhada. Estamos cheios de medo, o medo nos torna violentos. Veja, um animal feroz, ele avança pelo medo. O medo de ser ferido, o medo da preservação da espécie. Então, às vezes, na nossa realidade, o medo de ser ferido, ferimos. O medo de não ser amados, nós não sabemos lidar com nossos afetos. Medos que vão de perder, de perdas. Então vem a posse, a idolatria do ter, do poder, da posse. E somos capazes de coisas atrozes para conquistar o que queremos. Tudo por causa do medo. Medo que nos acompanha na infância, monstros. Depois na adolescência, das novidades que vão surgindo, dessa mudança em que temos medo. Até então era a proteção dos nossos pais, depois temos que nos preparar para a vida. Atenção, pais, a educação é preparar para a vida, não criar uma redoma para seus filhos. Proteção, cuidado, correção, como Deus faz conosco para o nosso bem. Então a novidade da vida, o medo de ser adultos, de assumir responsabilidades, a angústia, estamos num tempo de muita ansiedade, medo do futuro, medo da morte. A ansiedade se torna uma pandemia. Qualquer coisa nos amedronta. Não temos, parece que nos foge a condição, a possibilidade de enxergar uma oportunidade de crescimento, presença de Deus que nos sustenta. Até nós, pessoas de fé, a vida, a forma como conduzimos nossa vida, nos faz perder o rumo da fé verdadeira do encontro com o Senhor. Aí tudo perde sentido. Não confiamos nos irmãos, nos distanciamos dos outros, pior, nos tornamos pessoas cínicas, maledicentes. Não acreditamos na mudança nossa, por não acreditar, nós não acreditamos que o outro possa mudar também. Sempre desconfiados, desconfiamos de Deus, dos irmãos, o medo vai aumentando, como feras feridas, nos afastamos do Senhor. Falo isso no sentido de que o pecado nos embrutece, né? Nos afasta da graça de Deus, mancha a nossa dignidade. Mas nós conhecemos pelos textos bíblicos grandes homens e mulheres que lutaram muito contra esses medos, porque ouviram a voz de Deus, empreenderam um caminho com o Senhor, não desistiram. Cito alguns, tem muitos ao longo da história. Alguns, Abraão, por exemplo, idoso, ancião, como todo idoso que depois quer usufruir de todo o fruto do seu trabalho, dedicação, e chega a Deus, entra na sua vida um pagão, uma cultura pagã que adoravam vários deuses, e entra na vida dele a dizer, sai da sua terra, da sua cultura, do seu ambiente familiar, acomodado na sua realidade, vai se tornar um nômade, sem seguranças humanas, como nós buscamos muitas seguranças humanas, apesar de dizer pessoas de fé, mas gostamos das seguranças que vamos construindo ao longo do nosso tempo. Até nós religiosos devemos tomar cuidado, porque nós somos chamados para ser nômades na escuta da vontade de Deus. Nossos jovens entrando no seminário,
tem que se preparar para isso. Hoje estamos numa função, numa missão, outra igreja nos chama, prontos para servir. Nômades, peregrinos, todos nós batizados. A palavra paróquia, paroiquia, tem que dizer isso. Uma provisoriedade. Estamos aqui peregrinos. Essa realidade é provisória. Preparamos-nos para a casa definitiva que é o céu. O medo nos torna apegados, porque queremos nossas seguranças e não do Senhor. E precisamos lutar contra isso. Abraão nos ensina a não ter medo. Os profetas nos ensinam também: não temais, sou contigo. Apesar do peso, Jeremias cansado, desanimado, alguns até duvidaram, até tentaram fugir da missão dada pelo Senhor. Jonas, Isaías: Senhor, sou uma pessoa de lábios impuros. E Deus não é isso, eu que purifico, eu que dignifico, não são nossas forças e capacidades. Mateus, que quando Jesus aponta para ele, siga-me, ele tem um quadro belíssimo, de Caravaggio. Depois procurem a vocação de Mateus. Mateus olha para Jesus apontando para si mesmo: eu, Senhor, meus pecados, minhas limitações, sim, você. E ele vai: não temas, estou contigo. Maria, uma adolescente, imagine, preparada para a vida, provavelmente, né, estava já resignada aquilo que é a cultura própria de seu povo, prometido em casamento. Não temas, encontraste graça. Maria, uma adolescente, hoje a gente pode dizer que um jovem tem condições de assumir alguma coisa? Tem sim. Responsabilidades, compromissos para a vida toda, apesar de que o mundo hoje quer uma mentalidade fluida, sem nenhuma base de valores. Quer nos convencer que não há possibilidade de você assumir compromissos perenes, compromissos que envolvem sua vida, comprometem sua vida, direcionam a sua vida. Não, a vida é muito curta, tem muita coisa a acontecer, como que a gente pode assumir? Maria fez isso. O seu sim conduziu a sua história com muitas lutas, desafios, sabemos muito bem, culminando da cruz, a olhar seu filho de pé. Isso que eu não gosto muito. Eu sei que a nossa cultura barroca, aquela imagem da Senhora das Dores, bem chorosa, parece que desesperada. Gosto muito disso não, porque Maria não era assim. Sim, chorava. Deve ter chorado sim. A injustiça, a maldade do mundo, para com seu filho que deu a vida por todos. Seu coração traspassado por tanta injustiça e maldade. Mas ela estava de pé. É um choro para buscar a consolação, para tentar compreender, entender os desígnios de Deus, mas de modo algum sem deixar de confiar no amor dele. Esses choros desesperados que a gente vê por aí, não. De confiança, de entrega. Temos o direito de chorar sim, mas sem perder a esperança. Então, a gente vê o exemplo desses grandes homens e mulheres, em que a lógica do Evangelho prevalece, e não dos medos que o mundo nos coloca. Medo de perder a felicidade, medo de não ser feliz, de não ser aceito, de não ser reconhecido. Então você busca, através de redes sociais, ser aplaudido, reconhecido. E o nosso maior temor e medo seria perder a salvação. Isso sim, como nos diz Jesus no Evangelho de hoje, nos oferece o Senhor o remédio, e transformando em medo, em coragem, em confiança, nos tornamos missionários. Eu ouvi as pastorais falarem das dificuldades, dos poucos voluntários, no número de católicos diminui, mas que sejamos poucos, mas fiéis. E acreditamos o que diz Jesus no Evangelho hoje. Declaremos diante do mundo que Jesus é o Senhor. Aquele, portanto, que se declarar a meu favor diante dos homens, eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. Agora, quem me negar, eu o negarei diante do meu Pai.
O cristão declara o Senhor como Jesus, como o Senhor da vida, na sua história, na narrativa que você constrói, de empenho, luta na fidelidade ao Evangelho. E o renega, mesmo se dizendo religioso, no contra-testemunho de uma vida que não condiz com aqueles que tem Jesus como Senhor. E eu não estou falando aqui de pessoas com aparência de piedade, aquela coisinha muito, sentimentaloide, mas pessoas de fibra de coragem, conhece seus pecados, suas fragilidades, mas está ali lutando, se levantando, querendo caminhar com o Senhor. Esse se declara com a vida, porque as pessoas veem o esforço, a luta, se declara por Jesus, se declara na comunidade, participando, se envolvendo, não só virando um cínico crítico, que aponta o dedo para os irmãos, mas não faz nada, não move uma palha, e vive falando e reclamando da vida. E eu penso a dizer assim, como é que você se aguenta, né? Uma pessoa cristã chata é muito complicado. Um religioso chato, reclamão, nada está bom. Mas aquele que se declara diante do Senhor é o que põe a mão na massa, no serviço do reino, porque quer testemunhar que Jesus é o Senhor da sua vida. Então não tenhamos medo, apesar dos pesares, renovemos nossa fé. Vamos construir juntos essa igreja de Jesus. Somos igreja, o reino de Deus, que começa nessa vida, mas não se esgota aqui. Se coroa no céu. É esse o caminhar que nos propõe o Senhor, em meio às lutas e desafios da vida, que renovemos nossa esperança, nossa fé, junto ao Senhor, e sejamos juntos unidos, trilhando esse mesmo caminho. Amém.